Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Gustavo Moreira, sou especialista em projetos de inovação do Sebrae Rio Grande do Sul. Primeiro, eu queria agradecer a organização do evento pelo convite. E o que me foi demandado, na realidade, é falar sobre prototipagem, tá? E é isso que eu vou trazer para vocês aqui, falando um pouquinho sobre prototipagem como modelo de negócio, trazendo um pouco aí da vivência que eu tenho já há alguns anos dentro do Sebrae, em projetos de inovação e tecnologia, onde os que efetivamente mais dão certo, mais têm êxito, são aqueles que efetivamente usam, têm essa mentalidade de protótipo, pensando a prototipagem como modelo de negócio. É um pouco disso que nós vamos falar hoje aqui nessa participação que eu estou fazendo aqui com vocês. Tá? Começando, acho que o primeiro passo, assim, que quando a gente fala em prototipagem, em protótipo, é vocês imaginar algo grande, então pensem grande, comecem pequeno e aprendam rápido. Acho que isso é o principal. Tá? Então eu quero chegar lá na frente eu quero ter um baita produto, um tremendo produto, um baita serviço, mas começa pequeno, começa testando desde o início com o segmento de cliente de vocês, e lá com o cliente, o parceiro de negócio, vocês têm que ter a capacidade e vislumbrar, aprender rápido com o feedback que tu recebe dos clientes de vocês. Então, desde o início, pensando grande, mas começando pequeno, conectado desde o início com o segmento de cliente, sempre aprendendo com os feedbacks que tu recebe de clientes, parceiros de negócio, fornecedores, enfim, todo o ecossistema que gira em torno do teu negócio, tá bem? E aí essa etapa de prototipagem, onde efetivamente é o momento de vocês verem, analisarem o que se encaixa num projeto, numa ideia de negócios, tá? Aí vocês vão juntar propostas, vão fazer ajustes, e onde efetivamente vocês vão colocar a mão na massa, ou seja, vocês já trabalharam a questão de ideias, mapearam problemas, agora vão entrar efetivamente na solução, e que essa solução seja pensada, de novo, com essa mentalidade de protótipo que eu comentei no início, tá? E aqui onde efetivamente, e eu sou especialista em inovação, posso falar com uma boa propriedade, é onde o conceito de inovação aberta deve estar presente, tá? Eu comentei também anteriormente, onde precisam fazer o desenvolvimento dessa solução, desse produto, desse serviço, que quer que seja, em parceria com parceiros de negócio, clientes, fornecedores, enfim. Então, dessa questão de prototipagem e inovação aberta, na minha visão, elas caminham muito juntas, à medida que vocês podem construir, criar essas soluções, sempre conectado com parceiros de negócios de vocês, tá bem? Uma coisa que também que eu acho que é legal, aqui um parênteses, o pessoal tem muita dúvida, muitas pessoas têm dificuldade de diferenciar o que é protótipo e MVP, por exemplo, mínimo produto viável, e muitas vezes até o produto. Então, muita gente diz que estão desenvolvendo o MVP, e às vezes conceitualmente está errado isso, tá? Protótipo é quando tu começa a desenvolver a solução, ainda ela não vendável, vamos dizer assim, está testando, validando com o segmento de clientes, possibilidades, tá? Que aí logo ali na frente, e aqui tem a analogia de uma bolacha aqui, tu vai desenvolvendo, vai prototipando, bom, beleza, cheguei num modelo que a gente pode dizer assim, mínimo produto viável, que já é um produto que pode ser, vamos dizer assim, vendável, já é um produto que pode ser, inclusive, comercializado, gerar retorno para a empresa, tá? Aqui já é um outro passo. Então, à medida que tu vai prototipando, testando, validando o segmento de clientes, vai chegar o momento que vai ter esse primeiro, vamos dizer assim, MVP. E aí, consequentemente, tu vai desenvolvendo esse teu MVP, vai continuar construindo e desenvolvendo, até chegar, vamos dizer assim, um produto. Apesar de eu achar, Gustavo, que todos os negócios, produtos, serviços são sempre MVP. Por quê? Porque eles vão estar sempre em construção, sempre em desenvolvimento, sempre buscando melhorias. Isso é o ideal. Dando um exemplo aqui, por exemplo, o WhatsApp, que é uma ferramenta super difundida. O WhatsApp, seguidamente, está fazendo melhorias na sua plataforma. Então, eu considero que o próprio WhatsApp, que é uma ferramenta consolidada, fatura bilhões e tem inúmeros clientes, ela está sempre em MVP, porque ela está sempre fazendo novos ajustes, novas melhorias. Tá bem? Vamos lá para os tipos de protótipos, tá? Que eu acho que isso é algo interessante. Ele vai desde produtos ou serviços digitais até serviços mesmo, tá? E vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá? Produtos ou serviços digitais, que aí, são versões, vamos dizer assim, bem simplificadas do produto ou serviço final que tu tá se propondo a fazer.
E aí, cara, pode ser desde telas de computador, telas de simulação de projetos aí de software, links sem aplicação de layout, para testar se efetivamente a navegação funciona. Tá? Então, são soluções aí bem simples, bem simplificadas. Partindo para produtos físicos, tá? E aí daqui a pouco pode ser um hardware, ou daqui a pouco, enfim, N possibilidades, tá? São representações de objeto final, feitas com material mais barato. Cara, pode usar caixa de papelão, pode usar isopor, pode usar folha 4, pode ser criativo e usar os produtos os objetos que tu tem na tua mão ali, na tua rotina do dia a dia. Tá? E a gente pode usar para teste de móveis, equipamentos, peças industriais, enfim, N possibilidades podem ser feitas usando materiais baratos e coisas que tem à disposição aí da empresa. E aí, também, isso que é legal, tá? Pode prototipar um serviço, por exemplo, tá? São simulações de processos, atendimentos ou fluxo de cliente, tá? Entre outros. Então, tu pode, bom, quero melhorar aqui, vou mudar o layout da minha loja, por exemplo. Tá? Pode fazer, inclusive, uma simulação como se fosse um teatro, vamos dizer assim, com os funcionários da empresa circulando em espaços, vamos dizer assim, que podem ser modificados dentro da empresa. Então, tu modifica, vê como é que vai ser o fluxo, e aí os próprios funcionários e clientes da empresa podem te dar o feedback. Tá? Tu pode simular, através de deslocamento, né, das pessoas ali, fisicamente, como eu comentei, uma peça de teatro, simular como é que poderia ser o atendimento ou o fluxo dos clientes na loja, por exemplo. Tá bem? Aqui a gente tem uns exemplos, tá, que eu gosto de citar sempre, uma empresa de Caxias que eu tive um projeto, foi a Denker, que ele fez esse manipulador industrial, e para chegar nesse modelo final, eu visitei algumas vezes essa empresa, cara, usavam tubo de PVC, usavam barbante, usavam produtos que a empresa possuía mesmo para testar funcionalidades, chamar cliente para testar e ver se fazia sentido, e ele ia, à medida que ele ia prototipando, ele ia evoluindo os próprios materiais, tá? Para chegar até essa versão final aqui, que é esse manipulador, ou seja, consegue transportar coisas de, cara, um peso gigantesco que um ser humano normal não consegue transportar, por exemplo, 500, 600 quilos. Isso aqui te ajuda a manusear e transportar coisas pesadas de um ambiente para outro. Então, ele começou prototipando, mentalidade de protótipo, até chegar nessa versão final aqui do produto. E aqui foi o que eu falei, tá? Usei a questão de serviços. Aqui foi um projeto que a gente fez com a PUC, de um espaço de atendimento do Sebrae na PUC, e antes de sair a construir desculpa, o espaço de atendimento, a gente chamou funcionários do Sebrae, professores da universidade, startups das universidades, alunos, professores, enfim, a gente trouxe todo o ecossistema que a gente acreditava que iria consumir o hub de atendimento do Sebrae e simulamos o que eles gostariam de ver lá no espaço. E aí, dentro disso, da percepção deles, de como eles entendiam que o espaço deveria ser, a gente criou o hub de atendimento do Sebrae ali na PUC. Tá? Então, vocês reparem que pode prototipar, na verdade, qualquer coisa, eu vou falar um pouquinho disso logo ali na frente, mas pode prototipar tanto coisas digitais, como coisas físicas, e como simular serviços. Aqui foi as duas coisas, tá? A gente simulou tanto coisas físicas, como o serviço mesmo, como é que a pessoa iria se deslocar por esse espaço, tá? Então, acho que esse aqui é um bom exemplo também que a gente atuou na prática fazendo isso, tá? Fidelidade e complexidade. Vai desde baixa até alta, tá? E a prototipagem de baixa fidelidade e complexidade são os mais baratos e rápidos de fazer, tá? E aqui, como exemplo, eu coloquei telas de um aplicativo desenhadas em papel mesmo, tá? Ou daqui a pouco uma apresentação em PPT, isso é de fidelidade baixa, mas que já mostra um caminho do que vocês querem fazer. A média, aqui já dá para testar materiais e alguns acabamentos, tá? Então já é uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, refinada. Pensando em soluções digitais, a gente pode considerar aqui protótipos com layout ou navegação bem simplificados ainda, tá? Que já pode servir para testar aspectos de interação do usuário com a ferramenta. Tá? E aqui existe, cara, maquete, prototipação 3D, enfim,
a gente já considera aí como uma complexidade média. Até a complexidade alta, tá? Que podem ser os modelos em tamanho real, ou já, como eu comentei no início, ali, os MVPs, já produtos minimamente viáveis. Tá? Eles representam aí efetivamente o produto final, bem definido o produto final, mas no geral eles têm apenas uma ou poucas funções realmente funcionando. Tá? Mas já pode se considerar aí com uma fidelidade alta. Então, complexidade e fidelidade desde a baixa até a alta. Claro, estágio inicial, de repente uma startup, está começando o negócio, a sugestão é sempre começar a circular ali pela baixa e média, até para tu pegar essa cultura de prototipagem, testar de novo, como eu comentei, com o segmento de clientes, para ir evoluir até chegar lá na, vamos dizer assim, na complexidade mais alta. Começar menor, começar pequeno e ir crescendo e se desenvolvendo. Tá? Validação do protótipo, existem várias possibilidades, vamos dizer assim, que vai desde a direta, tá? Que aí é o teste de usabilidade com potenciais usuários da plataforma, do serviço, do produto. Tem teste de fumaça, tá? Que aí pretende dar um sinal de como é o produto para entender se é a demanda. Então, daqui a pouco pode criar uma landing page, ou pode entrar no próprio Wix, tá? E criar uma ideia de negócios, tá? Já dizer o que é teu serviço, teu produto, tua solução, clica no Wix ali, só coloca, na verdade não tem ainda nada, mas ali tu faz um site, por exemplo, um Wix, uma landing page, como eu comentei, e tu coloca ali, bom, daqui a pouco eu tenho esse produto e serviço, tem interesse na solução, clique aqui para receber mais informações. E aí, daqui a pouco, isso aqui é um teste de fumaça interessante, por quê? Porque tu imagina que tu colocou isso e deixou um contato por e-mail, WhatsApp, e tu recebe 1000 pessoas interessadas. Opa, parei um pouquinho. Eu não tenho uma ideia aqui, eu tenho uma potencial solução. Então, essa fumaça está mostrando que aqui tu tem um potencial negócio. Olhando pelo lado positivo. Olhando pelo lado negativo. Bom, fiz isso, fiz lá o link de contato, nenhuma pessoa clicou e se interessou. Cara, em princípio, vale analisar se aquela ideia realmente tem potencial de avançar ou não, porque, em princípio, nenhuma pessoa se interessou, mesmo vocês divulgando e, enfim, colocando essa ideia para ver se existiam pessoas interessadas. Então, esse é um teste de fumaça para ver se efetivamente há interesse na solução ou não, sem tu ter antes ele pronto, tá? Preparado. O próprio Mágico de Oz é uma validação de protótipo, onde tu cria uma casca do produto, tá? Com uma cara tecnológica, mas a ação, na realidade, está sendo feita de forma manual. Então, tu pode criar uma casca bonita ali, uma estrutura bonita, e aí pode ser, daqui a pouco, algo até de hardware ou software, mas que por dentro, cara, tu manuseia, por exemplo, se for pensar online, pensar num serviço digital, por trás tu tá fazendo tudo ainda em Word, Excel, e isso tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Eu acho que é legal, porque, de novo, começar simples, rápido e barato, principalmente, tá? E aí fazer uma casca só para dar vamos dizer assim, um primeiro momento algo que seja legal e atrativo, bacana. Mas toda operação, até por uma questão de custo, tu faz com ferramentas que existem baratas aí no mercado, como eu usei o exemplo do Word e Excel. Tá? E validação também pode ser via financiamento coletivo, cara, vender antes de construir, aí tem campanhas de crowdfunding, existem várias no Brasil e exterior. Um outro modelo que eu acho legal, validação da ideia do protótipo, podem ser os próprios programas do Sebrae, os próprios editais de subvenção. Por exemplo, a gente tem Centelha, tem outros programas que a empresa não precisa nem ter, ainda nem empresa, não precisa nem ter CNPJ. Mas tu coloca lá a tua proposta, teu projeto, e tu compete com várias outras empresas. Por exemplo, a gente tem editais e programas nossos que a gente recebe 300, 400 propostas. E se imagina se a tua ideia de negócio é aprovada. Opa, parei um pouquinho. Isso aqui não é só, de novo, como eu falei, não é só uma ideia. Eu tenho um potencial negócio que foi validado, foi aprovado, foi chancelado, eu estou entre os finalistas desse programa. Parei um pouquinho, eu acho que aí vale a pena eu avançar e seguir nesse desenvolvimento / prototipagem do meu negócio. Tá? Então, acho que a própria participação em projetos do Sebrae que existam, Sebrae e outros parceiros, que exista fomento, é uma validação do teu negócio, validação do teu protótipo, sendo ele aprovado. Isso é bem interessante também de ficar no radar de todos vocês. Tá?
Mas nada aqui, voltando, tá? Nada na validação do protótipo, é importante validar, mas nada serve se tu não organizar as ideias. Bom, validei com o cliente, validei com o próprio Sebrae dentro dos projetos, mas tu precisa ter um acompanhamento disso, monitorar isso. Porque se tu não fizer nada, se tu não tiver uma inteligência por trás de uma análise do que foi validado, o que tu recebeu de feedback dos clientes, por exemplo, não serve para nada. Tu precisa trabalhar bem isso na tua empresa, no teu potencial negócio, organizando as ideias que vierem, como é que foi o feedback dessas validações que foram feitas, mirando já na versão, vamos dizer assim, 2.0, tá? Para tu ir crescendo o teu produto. Nem eu falei lá na frente, atrás para tu ir prototipando, testando, mirando 2.0, mirando 3.0, até tu chegar lá num produto minimamente viável, tá bem? Esse é o ponto. Então, não adianta só fazer a validação do protótipo se tu não organizar as ideias que lá vieram dos clientes que vocês testaram esse produto, validaram esse produto ou solução, tá? Passando para a questão da mentalidade de protótipo, tá, gente? O que é importante, tá? Analisar. É do perfeito para apenas o suficiente, tá? Então, não precisa buscar o estado da arte, em protótipo isso não funciona, tá? Não serve, não é necessário. Trabalhar da qualidade para simulação temporária, atendendo basicamente 4 princípios, tá, pessoal? E eu comentei isso antes com vocês. Vocês podem fazer protótipos de qualquer coisa, isso eu mostrei até que vocês podem fazer uma peça de teatro, tá, para simular fluxo dentro da loja, serviços digitais, serviços físicos, então qualquer coisa pode ser prototipada. Eles são descartáveis, totalmente descartáveis, tá? Construo bastante para aprender só, tá? De novo, não entre na questão do estado da arte, construam o que efetivamente vocês vão conseguir aprender e validar com o cliente, e é isso que é necessário. E ele deve parecer real, ele não precisa ser real, ele deve parecer real, e ali você já tem a capacidade de colher resultados e fazer melhoras em relação ao que vocês estão se propondo. Ferramentas existem várias, tá? Não vou entrar no detalhe de todas aqui, não vai desde Keynote, PowerPoint, Word, roteiros e atores foram um serviço. Tem o Canva, que é uma ferramenta muito legal. Cara, botei caixa de papelão, Visionet, etc, etc, etc. Tá? Tem várias ferramentas aí que podem ser trabalhadas. Que vocês usem a que mais faz sentido para o negócio de vocês e que vocês vão apresentar aí no evento. Tá bem? Pra vocês terem uma ideia aqui, trouxe alguns exemplos, tá, de como é que era o protótipo, a primeira versão do Google. Fizeram que era bem feio, bem estranho em relação ao que era o que é agora hoje, tá? Aqui tem um exemplo do Twitter, que agora é o X, então, para vocês verem como é que era a primeira versão, tá? E tem um cara de tecnologia que eu não lembro quem é, mas ele sempre dizia o seguinte: se tu não teve vergonha da tua primeira versão, da tua plataforma, do teu sistema, do teu produto, serviço, é porque tu demorou demais para lançar. Então não tem problema, não precisa ficar com vergonha de daqui a pouco, é muito feio, tem que colocar coisas mais legais, mais bonitas aqui, tem que fazer a perfumaria, vamos dizer assim, não se preocupem com isso, tá? Estou trazendo o exemplo do Google, exemplo do Twitter e o exemplo do Facebook, que na época ainda era de Facebook, isso lá em 2005, tá? Só acredito que vocês tenham visto em alguns filmes que falam sobre o surgimento do Facebook. Então vocês vejam como são feias as plataformas, visualmente feias, mas aqui tu já consegue entender, aqui até tem e-mail, tem password, boas-vindas aqui, ou seja, vocês vejam que já tem ali um protótipo, alguma coisa que tu já consegue validar, testar e ver a efetividade do negócio, tá bem? Mas uma sugestão, tá, que eu acho que vale até para o Hackatagro, tá, por isso que eu coloquei calma, que antes de prototipar, tem uma sugestão que eu caminho para vocês aqui que eu acho que é legal, tá? Mas é uma coisa que vai muito de vocês. Daqui a pouco pode ser que faça sentido ou não, dependendo do tempo que vocês têm e como é que vocês querem trabalhar o projeto de vocês, tá? Desenvolver um protótipo sem um plano, bom, como é que vai ser o plano? Como é que vai ser a estrutura desse protótipo? Podem ficar questões não resolvidas e gerar retrabalho. Então, tu vê como é isso. Eu estou falando de protótipo, mas, ao mesmo tempo, sugiro que vocês façam até um pré-protótipo, um roteiro de como é que vocês vão prototipar essa ideia. E aí tem uma ferramenta que é o storyboard, que é uma prática muito comum em produções cinematográficas, é um enredo, tá? Vamos dizer assim, que eles usam muito em enredos de cinema, tá? Imaginando como é que vai ser o protótipo finalizado, como é que vai ser essa jornada, desde a conexão do cliente até com o teu produto, serviço, que quer que seja, e como é que ele vai navegar
dentro dessa plataforma, desse produto, desse serviço. Tá? Identificando problemas, confusões, antes de efetivamente vocês montarem o protótipo. Então, tu consegue entender todo esse cenário onde o cliente permeia o teu produto até chegar lá no final insatisfeito com a entrega. Tá? E são as melhores ideias dentro de um enredo. Aqui eu trouxe uma simulação, tá? Na realidade, o storyboard é isso. São cenas, tá? Então são esses quadrados aqui que constam, onde trabalha aqui a jornada do cliente, as melhores ideias combinadas dentro de um enredo. Tá? Na verdade, ele é um guia visual que acaba trazendo as principais, vamos dizer assim, cenas de um produto e serviço de forma rápida e objetiva. E a ideia é que a gente traga aqui, vocês tragam uma prévia daquilo que vai ser prototipado, tá? Dando uma noção mais clara de como é que vai ser o produto final. E aí, dando exemplos aqui. Por exemplo, uma cena de abertura. Teu produto, a conexão do cliente vai ser no app. Ele entra na Apple Store. Se ele está querendo consumir um cereal, vai ser na prateleira do supermercado. Se ele está querendo contratar um serviço, ele vai ter em anúncio de revista, não sei. Ou seja, em que momento o cliente de vocês vai conectar com a solução. E aí, depois que ele conectou, aí vocês podem colocar efetivamente aqui as etapas do protótipo que vocês vão colocar, usando já o cliente como se ele estivesse navegando, utilizando, se apropriando da plataforma. Tá? Sugestão é seguir a história, um quadrado por vez, como se fosse revista em quadrinhos, discutindo entre equipe conforme avança. E aí, algumas orientações que a gente dá é trabalhem com o que vocês têm, não escrevam juntos, incluam detalhes necessários e corram riscos. Então, eu coloquei aqui, usei tópicos para explicar o que é, mas na realidade, o storyboard é isso, tá? São esses quadrados aqui onde vocês formam cenas do protótipo que vocês estão se propondo a desenvolver, tendo o cliente no centro e ele já navegando por dentro da plataforma, ou manuseando, movimentando o produto ou o serviço que vocês estão oferecendo. Tá bem, gente? Agradeço, da minha parte é isso, tá? Fico à disposição, desejo sucesso para todos aí no Hackatagro, tá? Um evento aí que eu participei lá no primeiro ano que ele surgiu, então tenho um carinho grande por ele. Desejo sucesso aí para as equipes, espero que tenham êxito. Tem meus contatos, tanto no e-mail do Sebrae como no LinkedIn, então, enfim, qualquer coisa é só me contatar e eu fico à disposição, tá? Sucesso a todos e obrigado mais uma vez pelo convite.